Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de algo que é muito comum acontecer nas nossas vidas. Talvez não é comum quando nós somos bem jovens, mas se torna comum a partir do momento que nós começamos a alcançar lugares nas nossas vidas. O tal do orgulho entra nas nossas vidas e a gente até muitas vezes trata o orgulho e a palavra orgulho como algo bom. Mas já pararam para reparar que é o próprio orgulho que muitas vezes faz você dormir brigado com a sua esposa? Já pararam para reparar que é o próprio orgulho que separa famílias? Já pararam para reparar que o orgulho ele não é algo tão bom assim? Que no final das contas nós batemos no peito e dizemos que temos orgulho, ou até mesmo orgulho do que nós nos tornamos. Mas na verdade nós deveríamos render graças àquele que nos transformou e apontar para Ele por causa de ter nos sustentado até aqui e da transformação que causou nas nossas vidas. Vou falar um pouquinho sobre orgulho, vou falar um pouquinho sobre maturidade, mas é uma palavra que serve para todo mundo, para os bem jovens, para que eles possam estar espertos com o futuro, para os que já estão na idade madura, para se autoavaliar e ver que se porventura estiverem caminhando de uma forma errada, você vai poder alinhar o seu caminho hoje, aqui neste lugar. O título da mensagem de hoje é: Não viva de aparência. E parece uma coisa tão simples e tão normal, e até parece que o pastor está querendo falar alguma coisa. Não, olha só. O texto que eu vou ler vai dar vai desenrolar tudo o que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu vou falar um pouco sobre uma história de um homem que ele não pretendia nada, ele não queria nada. Ele era o ápice da humildade na terra. E quantas vezes somos uma pessoa que está do mesmo jeito? Estamos declarando que o que vier, vem bem. O que vier, tá bom. Eu não tinha nada e Deus me deu alguma coisa, então tá tudo certo. Até que o Senhor começa a te abençoar e começa a te colocar em lugares. Muitas vezes, como eu só queria viver quando me converti, porque eu estava derrotado, eu estava acabado, eu não tinha mais jeito. Eu achava que não tinha futuro. A única coisa que eu queria era viver. E era viver assim, tipo, sem aquelas coisas que eu já tinha vivido, experimentado. No mundo do crime eu já tinha estado em lugares que para a carne, era prazeroso, mas que não mudava nada o vazio que tinha dentro de mim. Então eu queria somente viver quietinho, não ser morto, ficar no meu cantinho. Eu só queria viver. Já tinha perdido a esperança de ter uma família, já tinha perdido a esperança de um monte de coisa. Eu estava com 27 anos de idade. Achava que para mim não tinha muito mais o que ser feito. E olha o que Deus fez. Deus me deu uma linda família que se chama Comunidade Cristã Lugar de Filho. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que foi encontrada por Deus de uma forma que estava sem pretensão da sua vida. Mas que ao ter o que Deus deu, acabou se perdendo no meio do caminho. O cara que eu vou falar hoje, o nome dele é Saul. Para falar um pouquinho sobre a história de Saul, eu vou ter que levar a história até Saul. Você conhece Adão. Adão foi aquele cara que Deus criou. Depois de Adão, você conhece a história, veio os filhos dele, a treta entre Caim e Abel. Aí até que veio Noé e o dilúvio. Com o dilúvio, Deus devastou com a terra e começou a fazer tudo de novo, tudo bonitinho. E foi indo, até chegar em Abraão. Chegando em Abraão, Abraão teve Isaac, depois de Isaac, Jacó. E Abraão tinha uma promessa que da vida dele sairia uma grande descendência. E se cumpriu essa promessa. Abraão teve um filho, Isaac, e isso começou a acontecer. Até que chegou no seu filho Jacó, e o seu filho teve 12 filhos, que simbolizam as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, chega um momento que nós caímos lá na tribo de Levi, em Moisés. E esse Moisés, vocês conhecem a história, é aquele que o Senhor separou, não permitiu que morresse quando foi largado no rio, se tornou príncipe do Egito e foi levantado libertador de Israel. Foi conduzido para fora da escravidão do Egito, por Moisés, o povo de Deus. E ficaram caminhando durante 40 anos no deserto, até que chegaram na terra prometida. E quando chegaram nessa terra, chegou o momento de Moisés não entrar e levantar outros líderes que estariam sucedendo ele. O líder que foi levantado foi Josué. Pastor Lucas, cadê você? Josué? É porque eu tô com a memória assim, eu tô achando que eu tô no pá já, porque eu lembrei de um monte de gente aqui. Josué, então eu tô bem. Foi Josué. E esse Josué foi quem foi conduzindo o povo. Ele se transformou em um juiz. E depois, toda vez que o povo tinha que ser conduzido, e as causas do povo que não tinha intimidade com Deus, para ouvir Deus, tinham que ser julgadas, Deus passou a usar juízes para lidar com o povo. Amém? Quem já ouviu falar do livro de Juízes? Amém? Bom, chega um determinado momento
porque o povo não quer mais agora juízes. O povo vê outras nações e eles querem um rei. E o que eles fazem? Eles pedem para o profeta da época, pede para Deus nos dar um rei. E o profeta da época é Samuel, usado por Deus, o primeiro profeta. Quem for para o rancho dos profetas, no retiro da escola de profetas, vai entender um pouquinho mais sobre isso. E ele agora é o profeta, a voz de Deus na terra. E eles pedem um rei para governar sobre o povo deles. Na verdade, era Deus que exercia governo sobre eles, e os juízes eram os administradores disso. Agora eles estão dizendo para Deus: Deus, não queremos mais o teu governo sobre as nossas vidas, nós queremos um rei. Aí o profeta fala para eles: se vocês quiserem um rei, vão ter que entender que esse rei vai recrutar os filhos de vocês, vai pegar as filhas de vocês para limpar as casas deles. Ou seja, vai ter um sistema aqui de poder sobre vocês. E eles, mesmo assim, nós queremos um rei. E Deus começa a procurar um rei na terra. E quem que ele encontra? Saul. A história começa falando que Saul foi um menino obediente, que quando as jumentas do seu pai se perderam, ele acreditou em Deus, que Deus poderia guiá-lo para encontrar essas jumentas. Mas também fala de algumas características desse cara. Diz que era um cara bem alto. Bem, tem até um cara aqui na igreja parecido com ele. Diz que era um cara muito bonito, né? E diz que era um cara que se destacava no meio do povo. Bom, esse menino não esperava um dia ser rei. Como nós, quando entramos para a igreja, não esperamos muita coisa. A única coisa que a gente quer é paz no nosso coração. A única coisa que a gente quer é entender sobre algumas coisas que acontecem com a gente. A única coisa que a gente quer é que Deus resolva alguns problemas que nós tínhamos. Muitas vezes a única coisa que a gente quer é que um filho seja liberto, que um casamento seja restaurado. Muitas vezes a única coisa que a gente quer é que uma depressão seja curada. A gente quer um convívio saudável no meio das pessoas. A gente não tem muita pretensão. Tudo que a gente quer de Deus tem a ver com nós. Somente com nós, Jefferson. Aí sabe o que acontece? Deus escolhe esse menino, esse homem, para ser rei sobre o seu povo. Porque naquele momento, José, Deus encontrou alguém que podia ser escolhido. E levanta esse menino e torna ele um rei. Amém, igreja? Estão me ouvindo? Bom, muitas vezes nós estamos sem pretensão. E Deus nos pega e começa a nos dar coisas incríveis. Começa a nos levantar. Quer que eu te diga como é que você começa a ser levantado por Deus? Você era uma coisa. Você andava de um jeito. E agora você está na igreja que você mudou. Aí a sua família, os seus amigos, as pessoas que te conheciam antes, começam a dizer assim: tu viu como o Christian mudou? Nossa, ele é uma nova pessoa. Tu viu como a Priscila mudou? Ela era de um jeito, gostava de carnaval. E agora no carnaval ela quer estar no retiro da comunidade. Vocês viram como o negãozinho Everton da Safira mudou? Andava de Santana para cima e para baixo. Hoje é servo do Deus Altíssimo, pregando o evangelho pelas ruas. É ou não é? Não é assim que acontece? Talvez você já está escutando pessoas falarem isso sobre você. Talvez você conheceu o Bocão. Talvez você já passou por tanta coisa com Deus que você pensa que ninguém está te vendo. Mas as pessoas ao teu redor estão te vendo, estão dizendo assim: ó, vocês viram o que Deus está causando na vida daquele homem? Vocês viram o que Deus está causando na vida daquela família? Vocês viram que depois que eles começaram a ir para a igreja, eles pararam de brigar, as crianças começaram a ficar diferentes, eles começaram a viver algo novo. Talvez você não note, mas o efeito de Deus na tua vida está fazendo pessoas ao teu redor querer saber onde é que é a tua igreja. Está todo mundo me ouvindo bem? Ainda está forte a chuva, mas nós não vamos parar por causa dela. Eu tenho certeza que o Senhor queria que nós estivéssemos aqui hoje. Já falei um pouquinho para vocês sobre Saul ter sido escolhido por Deus para governar o seu povo. Só que agora ele já está num topo. Ele já tem muitas pessoas ao seu redor. Ele já tem um exército de 200 mil homens. Sem contar alguns homens que vieram de Judá para auxiliar em uma batalha. Saul, unanimemente, é reconhecido como rei. Ou seja, como você, muitas vezes, é reconhecido como transformado. Como você, muitas vezes, é reconhecido como liberto. E nem precisa ser crente. Você é reconhecido como alguém que deu certo na vida. Mas aí vem um problema no meio do caminho. De alguma forma, por algum motivo, você está preservando muito mais a tua imagem do que a voz daquele que te colocou no lugar que você está. E nessa noite, o Senhor está nos chamando para nós não viver de aparência,
Porque quando Deus te ajudou, você declarava que era dependente dele e dependia. Hoje muitas vezes nós falamos que somos dependentes de Deus, mas nós não dependemos. Nós queremos mostrar para as pessoas que as coisas estão bem. Nós não queremos expor que estamos passando por dificuldades e até mesmo as nossas fraquezas. Você não deve nada para as pessoas. Para quem você deve é Deus. E Ele conhece o teu coração e sabe da luta que você está passando, e Ele quer te ajudar. Agora, esse homem que foi levantado por Deus está embriagado com o poder. E eu quero ler a parte que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamando ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna e, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Aqui Samuel tinha dado direção para Saul, para ele ir e conquistar os amalequitas. E ele deixou muito claro: quando tu for naquela terra e derrubar tudo que eles têm, que não sobre nada. E, inclusive é bem forte a leitura, porque ele fala que não sobre mulheres, crianças, animais, nada. É para te ir e acabar com todos os amalequitas. Saul foi com uma palavra de Deus mandando, como muitas vezes nós vamos com uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então perguntou Samuel: que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos e o mugido de bois que eu ouço? Quando Samuel foi falar com Saul, ele começou a ouvir o barulho dos bois que Saul não matou e trouxe, porque eram bois bonitos. Começou a ouvir o mugido de ovelhas que Saul não matou, porque significavam riquezas. E Saul também trouxe o rei, o principal que deveria ser morto, ele trouxe como um troféu para a sua vida. Aqui entra a vaidade nas nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, talvez nós levantamos um troféu de nós mesmos, quando olhamos para pessoas que estão caídas, aonde um dia nós também já estivemos caídos. Como é que você olha para alguém que está enterrado nas mesmas coisas que você teve enterrado um dia? Principalmente pessoas que talvez não acreditaram em você. Principalmente pessoas que talvez não acreditaram que um dia você iria mudar. Como é que você se sente? Se sente como um troféu ou se sente como instrumento de Deus para estender a mão e levantar aquele que está caído? Muitas vezes nós nos tornamos os nossos deuses por causa da transformação que o verdadeiro Deus causou em nós. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. E Saul estava vivendo desta forma. No versículo 15: ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Ou seja, Samuel vai falar para Saul agora o que Deus está mandando dizer. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E muitas vezes a nossa transformação e o lugar de onde Deus nos tirou se torna uma coisa pequena. Quantas vezes, irmãos, o lugar de onde Deus nos tirou se torna uma coisa pequena, porque você não vive lá já faz muito tempo. Quem aqui pode agradecer bem forte a Deus por causa do lugar que Ele te tirou um dia? Quem pode lembrar do que Deus causou na tua vida um dia? Quem pode valorizar quem você foi um dia? Porque talvez a gente não tenha ninguém aqui, mas tinham pessoas que comiam comida do lixo na rua. Talvez nós não tenhamos ninguém aqui, mas tinham pessoas que sofriam coisas absurdas, subhumanas. E quantas vezes depois de Deus nos tirar desses lugares, por causa do que Deus fez na nossa vida, nós passamos a olhar para o que Deus fez como uma coisa pequena. Que o Senhor possa te lembrar de onde Ele te tirou, e que você sempre lembre que Ele é o Deus que te resgatou e o Senhor da tua vida. Amém? A Bíblia fala: prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não fosse feito cabeça das tribos de Israel, o Senhor te ungiu rei de Israel. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho, e disse:
vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao desposo e fizeste o que era mal aos olhos de Deus. Aqui, irmãos, Samuel está cobrando Saul, porque Deus mandou Saul aniquilar tudo. E ele está falando, por que tu não obedeceu? E assim somos nós. Só porque nós não somos mais o que éramos, às vezes achamos que podemos desobedecer pequenas coisas com Deus. Não interessa se tu está desobedecendo pequeno e um dia tu desobedeceu o que era grande. Desobediência leva ao inferno. Desobediência leva à queda. Desobediência leva à falência. Desobediência é desobediência e não importa o tamanho dela. Deus está nos sacudindo hoje. Não adianta nada nós falar o evangeliquez, falar bonito, falar de Deus, se ainda usamos máscaras, se ainda temos problemas internos que estamos maquiando, porque afinal de contas ninguém pode saber o que tem dentro de cada um de nós. Nessa noite, a chance que Saul não teve, nós estamos tendo pelo próprio Deus nessa noite. A chance que Saul não teve, nós estamos tendo. Então respondeu Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Muitas vezes nós também achamos que é Deus que está mandando. Sentir de Deus de fazer isso, tu não tem que sentir de Deus nada. Tem que ter certeza do que Deus está pedindo. Só tem certeza do que Deus está pedindo quem tem vida de verdade, de relacionamento com Deus. E isso é jejum e oração. Não ora, não jejua, desculpa, vai ser difícil tu ouvir a voz de Deus. Não ora, não jejua, não busca, só ouve o Senhor no domingo e na quinta. Não, por favor, se você ouviu de nós que isso está suficiente, eu retiro o que nós falamos. Você não pode ficar só com o que você recebe na quinta e no domingo nesta casa. Você tem que ir para casa com Deus na carona do teu carro. Você tem que voltar para a sua casa, que saber, mulher, que quando você está lavando a louça, tem um Deus que está lá ouvindo a tua voz. Quando você está lá sozinho no teu trabalho, tem um Deus que está ouvindo a tua voz. Quando você está fazendo qualquer coisa, Deus está lá contigo. Tenha essa convicção aqui. E Saul foi levantado por esse Deus, mas agora está mascarando, faz de conta que não ouve esse Deus, está dizendo que Deus falou uma coisa que Deus não falou. Eu vou direto. Então Saul disse a Samuel: pequei, versículo 24, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, perdoa os meus pecados e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, Saul pegou-lhe pela orla da capa, a qual rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou a ti hoje do reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também aquele que é a força de Israel, ou seja, Deus, não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ao que disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Se vocês repararam comigo aqui, Saul foi deposto pelo próprio Deus, e o profeta que o levantou foi o mesmo que disse que agora ele não era mais rei. Quando o profeta diz, ele convida o profeta: vamos diante do povo, vamos diante da igreja, e chega do meu lado, para que a igreja ainda ache que eu sou santo, escolhido de Deus. O profeta que ungiu disse: eu não vou, porque Deus te tirou deste lugar por causa da soberba do teu coração. Quando esse profeta fala isso e começa a ir embora, esse que é rei, poderoso, e tinha 200 mil homens a seu favor, puxa a roupa do profeta de uma forma mal educada e rasga ela, e diz, como quem diz: vamos lá sim, tu vai lá mostrar que está tudo bem. E Deus não é Deus que se relaciona com pessoas que usam máscara. Deus é Deus que se relaciona com pessoas que querem dizer para Ele: Pai, eu não estou bem, eu fiz errado, eu pequei contra Ti, mas eu estou aqui disposto a me arrepender e começar de novo. Porque se Saul tivesse feito isso, ele teria recebido misericórdia. Mas Deus conhecia o coração de Saul, José. E quando ele tenta puxar Samuel, Samuel está indo embora cheio de autoridade, porque afinal de contas ele pensava: ele sabe que eu sou autoridade de Deus, entreguei o recado, estou indo embora. Quando ele vai embora, ele puxa Samuel de uma forma violenta e diz: tu vai sim, e tenta forçar.
não aceite evangelho forçado. Não aceite ministério forçado. Não aceite nada da parte de Deus forçada. Porque Deus é um gentleman que bate na porta do teu coração. Se tu abrir, Ele entra e faz morada na tua vida. Você não pode ser manipulado por homens, nem muito menos achar que porque tu tem algo de história com Deus, pode manipular a homens. Deus, Ele quer homens e mulheres que não vivam de aparência. O mesmo Deus que te chamou um dia que tu não queria nada, é o Deus que pode curar o teu coração hoje, caso tu achar que não está tendo alguma coisa. O mesmo Deus que te chamou quando tu estava perdido no mundo, lembra? Você não tinha expectativa, estava sem esperança. Aí Ele te buscou, te colocou num lugar, você começou a se destacar. E hoje, porventura, você está triste. Talvez hoje você passou pelo tempo da humilhação e agora não é mais humilhado. Mas alguma coisa te incomoda dentro de ti, ao ponto de tu pegar e achar: eu acho que essa igreja não me serve mais, eu acho que o reino não me serve mais, eu acho que esta liderança não me serve mais, eu vou ficar doente, mas vou fazer de conta que não estou. O Senhor está dizendo para pessoas que estão vivendo desse tipo de aparência: você não precisa ficar doente até morrer, você precisa pedir ajuda, porque eu sou o mesmo Deus que ainda trabalha na tua vida. Vocês estão entendendo, igreja? Aí diz que a partir daqui Saul foi deposto. Amém? Quem que fica no lugar de Saul? Quem fica no lugar de Saul? Davi. Vou de novo. Quem fica no lugar de Saul? Davi é levantado por Deus. Saul, ele só pegou uns boizinhos. Saul só salvou o rei que era para matar. Para mim, Saul nem tinha feito algo tão ruim. Amém? Aí vem Davi. Se você não conhece a história de Davi, Davi é o guri que matou o gigante, amém? Quem conhecia essa história? Agora, quem conhecia a história do Davi que pegou a mulher do cara? Ah, você não conhece? Quando Davi estava como Saul, no ápice do seu governo e reinado, diz que ele um dia está na sacada da sua casa e está uma mulher tomando banho. Ele olha, bem no tempo que os reis tinham que estar na guerra, ele está em casa. Sombra e água fresca. Ele olha para baixo, está uma menina tomando banho. Ele sabe que aquela casa é de Urias, um dos seus generais. Ele manda chamar aquela mulher, e ele que era bonito, sedutor e rei, faz com que essa mulher se deite com ele. Essa mulher deita-se com ele, volta para casa, fica grávida. Seu marido está há muito tempo na guerra, faz muito tempo que ele está no fronte de batalha, um grande general, servo de Davi, e apoiando Davi. Estava lá para Davi não estar. Até que um dia ela volta no palácio do rei e diz para o rei Davi: Davi, estou grávida de um príncipe teu. Ele pensa: como é que vai ser agora? As pessoas vão saber que eu errei, vão saber que eu sou talarico, vão saber que eu sou chinelo. Eu vou dar um jeito nisso daí. Manda Urias vir da guerra, faz Urias se deitar com ela, ou seja, engana, faz algo de aparência, que eu resolvo tudo. Chamou Urias da guerra. Urias, porque foi um homem íntegro, reto, chegou da guerra, foi no palácio, e quando foi na hora de ir embora, falou: onde é que tu vai, Urias? Vai deitar com a tua mulher? Porque esse era o plano para ele deitar com a mulher e fazer de conta que o filho era dele. Urias fala: não, senhor, os meus irmãos estão no fronte de batalha, eu vou dormir na guarda, guardando a tua vida. Diz que ele dorme na guarda naquele dia. No outro dia, Davi convida ele para um churrasco de novo, os dois, entendeu? Diz que Urias chapa o galo, na Bíblia, fica loucão. Dele fala: agora tu vai para casa, né, Urias? Pô, loucão, tua casa aqui do lado, vai lá dormir com a tua mulher. Capaz, meu rei, eu vou ficar na guarda guardando a tua vida. Isto é um homem de Deus leal. Diz que Davi pega uma carta, dá na mão de Urias e se entrega para o comandante da batalha lá. E Urias leva a carta para entregar para o comandante da batalha. A carta que Urias não abriu por lealdade ao seu rei dizia o seguinte para o comandante: pega Urias, coloca ele no fronte da batalha para que morra. Para quê? Porque se ele morrer eu posso tomar a mulher dele. Vamos falar a verdade. Chinelagem não foi chinelagem isso aqui? Foi ou não foi? Cada vez que eu escuto essa história, eu fico pensando: Deus, esse cara foi longe demais. Mas sabe qual é o título que Davi tinha na sua vida? Um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Nós podemos ter falhas terríveis, porque talvez eu não sei as coisas que tu já fez um dia. Eu não preciso saber, Deus sabe. Agora deixa eu te contar uma coisa: o
mesmo Deus que sabe o que eu não sei, que se eu soubesse talvez te condenaria, Ele te olha, Ele não te condena e está dizendo: vamos deixar de fazer isso e recomeçar uma nova vida, porque eu sou Deus de misericórdia aqui nessa noite. Diz que esse cara, que ao meu ponto de vista, para mim não servia para mais nada, estava pego, para mim ele já era. Esse cara pega a esposa do cara, agora que morreu, traz para casa, tá, beleza, vai ser a minha namorada, a minha esposa. Fica com a mulher de Urias, porque mandou matar Urias. Oh, isso aqui é muito grave. Só que diz que esse homem não descansou. Que homem? Davi. Mas não foi Urias que morreu? Urias morreu, mas Davi não descansou. Por quê? Porque Davi buscava ter intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus é constrangido pelos erros que cometeu. Quem tem intimidade com Deus é obrigado a mudar. Quem busca a face de Deus sabe quando as coisas estão erradas, dói em nós. E Davi, quando tentava buscar Deus, sabia que estava errado. Ele matou o cara, ele pegou a mina do cara, ele estava ali sabendo que ele não prestava, que ele não valia nada. Até que um dia, no Salmo 51, Davi, que tinha um grande reinado, Davi que era poderoso, mas estava doendo os seus ossos de tanto remorso, não era arrependimento, era remorso. Ele vai falar com Deus, e sabe o que ele diz para Deus? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, eu sei que tu é bom. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, eu sei que tu é misericordioso. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Deus, eu sei que eu errei. Deus, eu sei que está errado. Deus, eu sei que eu fiz algo terrível, que tu não se agrada, que custa caro. Ele continua agora: pois eu conheço as minhas transgressões. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em me julgar. Eu sei que estou condenado. Eis que nasci em iniquidade e o pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, porque ele se sentia sujo. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que se regozije os ossos que esmagaste. Ou seja, ele estava morrendo por dentro, porque ele sabia que aquilo era errado segundo o seu Deus. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Senhor, me coloca de volta no lugar que eu tive um dia, no lugar que quando eu estava sozinho contigo com as ovelhas, eu derrubava gigante, eu derrubava urso, no lugar onde eu te adorava todo o tempo. Eu não consigo te adorar, Deus, eu não consigo me alegrar. Eu sou rei e tenho tudo, mas eu sei que eu não tenho nada, porque eu te troquei por uma noite de prazer. Senhor, eu estou vivendo de aparência, mas eu não quero mais. Não lances fora a tua presença, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Deus te criou, sabia que tu podia errar. Ele não quer te destruir, Ele está te dando a oportunidade de se arrepender nessa noite. Deus te criou, te colocou no mundo. Você está diante do certo e o errado. Ele te ensinou segundo a Bíblia o que é certo. Você escolheu o que é errado. Agora está pensando: não adianta mais para mim, porque eu já tomei tanta decisão errada que para mim não tem mais jeito. O Senhor está falando: tem sim. Eu só preciso que tu caminhe comigo e alinhe a tua vida de verdade. Eu não quero que tu esconda para manter o que você tem. Esse rei, ele não orou: Senhor, por favor, não permitas que eu perca o teu reino. Senhor, não permitas que eu perca todo o reinado e todo o exército que eu tenho. Não, ele falou que estava triste tendo tudo. Ele falou que estava acabado tendo tudo. A única coisa que traria alegria para ele de volta era o espírito que ele tinha quando não tinha ninguém vendo ele. Que você volte ao início e lembre do Deus que te visitou e te resgatou um dia. Que tu volte à essência da adoração e comece a se alegrar pelas pequenas coisas que Deus fez. Que você não se perca mais, porque agora tu conhece Bíblia, porque agora tu acha que tem que reconhecer Deus na tua vida, porque tu dança, tu pula, porque tu manifesta coisas que parece que é do Espírito. Tu tenha que viver vida de verdade com Deus e não viver mascarado com Deus. O Senhor está nos convidando para uma vida de verdade.
Falava eu com os meninos aqui em cima mais cedo. Falava eu ali em cima. Volta e meia, eu oro aqui embaixo. E eu falo assim, Senhor, por favor, e Ele é testemunha, Ele pode me consumir aqui agora. Se eu estou no lugar que eu estou, por causa do que Tu está me dando, por causa do reconhecimento, por causa que Tu me cuida e cuida da minha casa, por causa de tudo que Tu me levantou para fazer, se eu estou aqui somente por isso, e não porque eu Te amo, Senhor, por favor, me tira deste lugar. Porque este lugar não é o caminho do céu. O caminho do céu é a nossa verdade no secreto com Deus, irmãos. O caminho de mudança de vida é você e Deus, não você mostrando para os outros. O caminho de verdade com Deus, Josi, não é quando a gente lidera bonito. Porque isso daí é dom. Cantar é dom. Liderar é dom, Ed. Tu é líder, Ed. Agora o que faz a diferença no teu ministério, no meu ministério e no ministério que dá certo é a nossa verdade e intimidade com Deus. Que nós possamos pensar hoje aqui, porque eu sei que a maioria aqui é convertido. Que nós possamos pensar, no início, a gente só queria viver. Deus, eu só quero mudar de vida. Eu só quero ter paz na minha casa. Deus vai, restaura o casamento, converte os filhos, dá um bom emprego, livra dos vícios, dá um banho com sangue do cordeiro. E agora você está andando bonito. Quem passa por ti diz, nem dá para dizer que é o Júnior. Olha só que família linda. Olha só que maravilha. Nem dá para dizer que aquele e aquela estão vivendo a vida que estão vivendo. E a gente começa a ouvir esse tipo de coisa. E a gente começa a pensar assim, tu viu? Que está todo mundo vendo Deus na minha vida. E está certo, estão vendo Deus na tua vida. Mas se porventura tu escolher errado, se porventura tu tropeçar no meio do caminho, não fique pensando no que estão vendo. Pense no Deus que está vendo o teu erro. Se arrependa e mude. Volte. Peça perdão. Reconheça. Admita. Diga se você é orgulhoso, porque talvez você é um crente orgulhoso, só que ninguém sabe, porque afinal de contas, a família Doriana, está tudo perfeito, tudo lindo, nós somos ultra espirituais. Não vai ter paz nessa casa enquanto você não se prostrar e reconhecer que o Deus que fez uma vez, pode fazer de novo na tua vida. Não vai mudar enquanto nós não voltar e dizer, Pai, eu não quero viver de aparência. Eu estou precisando de socorro. Eu estou precisando de ajuda. Onde já se viu tu ser crente e não ser feliz? Onde já se viu tu ser crente e não querer falar com as pessoas? Onde já se viu você fugir dos problemas quando tem um Deus poderoso que resolve qualquer problema? Você não precisa se esconder nessa noite. Você precisa se entregar como Davi se entregou. Porque eu não sei se você sabe, depois dessa oração, Davi foi curado pelo próprio Deus. Agora me responde, qual foi o maior pecado? O de Davi ou o de Saul? Porque para mim Davi mandou matar o marido da menina, pegou a mina, engravidou a mina, fez um bolo. Saul pegou só uns boi. Qual foi o maior pecado aos teus olhos? Responde para mim. Foi o de Davi ou de Saul? Para mim, o maior pecado foi o de Davi. Então por que Deus tirou Saul do trono e manteve Davi? Porque Deus está olhando para corações arrependidos e quebrantados nessa noite. Porque Deus está olhando para dentro de pessoas que admitem, olha só, cara, eu estou tentando mudar, mas eu não consigo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda da liderança dos casais. Eu preciso de ajuda da liderança dos jovens. Eu preciso da ajuda dos pastores. Eu preciso me abrir com alguém. Eu preciso reconhecer, eu preciso confessar. Porque eu estou com um monte de coisa guardada que eu acho que vou acabar com o meu casamento. Não tem problema não, eu sou a prova viva. Deus é Deus que cura e restaura. O que você precisa hoje é ter um coração como o de Davi. Reconhecer que você precisa. Reconhecer que talvez é orgulhoso. E dizer para Deus, Deus, eu não quero mais ficar vivendo de aparência, mostrando uma coisa que eu não sou. Eu quero ser aquilo que Tu me chamou para ser. Porque lá no início, quando era só eu e Tu, Deus, eu era muito mais feliz do que agora, que eu estou tendo que mostrar para as pessoas que eu sou alguma coisa. Hoje, nessa noite, você que conhece Deus, você que já tem uma pequena experiência com Deus ou uma grande experiência com Deus, que lugar você quer ficar? No lugar das aparências, onde você guarda e continua sustentando algo que as pessoas pensam a seu respeito? Ou ir para o lugar da entrega, onde você não se importa com essa pessoa que está do teu lado, o que ela sabe ou não sabe a teu respeito? Você está disposto a consertar com aquele que sabe de todas as coisas da sua vida. O nome dele é Deus. Quem é você nessa noite?
Talvez você é o orgulhoso que não quer dar o braço a torcer dentro de um relacionamento, ou o orgulhoso no meio de uma família que pensa, cara, eu não preciso desse negócio de igreja. E hoje você ouviu essa mensagem e está pensando, cara, se eu só vencer o orgulhoso que mora em mim, eu acho que eu consigo ser um marido melhor, um irmão melhor, uma pessoa melhor, um cidadão melhor, uma pessoa totalmente transformada. Essa noite é a noite que o Senhor quer te entregar um presente que talvez pode mudar toda a história da tua vida. A única coisa que você precisa é fazer o que Davi fez. Se prostrar diante de Deus e dizer, Pai, por favor, tudo que eu preciso é do Teu Espírito Santo, é da voz do Teu Espírito, porque eu estou me rendendo, reconhecendo que Tu és bom e eu sou mau, reconhecendo que Tu és misericordioso e eu sou um pilantra. Eu estou reconhecendo, Pai, eu estou reconhecendo que eu já tomei um monte de decisão errada na minha vida, mas agora eu estou bem, né? Então tá tudo bem, mas eu carrego esse peso comigo. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu quero entregar tudo isso. Eu quero ser eu e Tu de novo. Eu quero a alegria da Tua salvação, Deus. Eu quero voltar à essência, aquela essência do início, onde eu não estava preocupado com quem estava me vendo. Eu estava preocupado com o que Tu estava vendo em mim, Deus.